Pessoal da torcida tricolor, eu falei ontem na live que eu só voltaria na live de terça, que é amanhã, a menos que o São Paulo fizesse alguma coisa muito ruim, alguma coisa esdrúxula. Eu não achei que houvesse tempo, mas houve. Enfim, a nota lamentável do São Paulo, vamos comentar a nota e a postura do time, do clube, né, da instituição, neste contextualizando, que está começando agora. Está ao meu lado Gabriel Perecini, que ele já vai começar aí com o desafio dos 10 segundos. Vai ter isso, né? Não, mas é muito rapidamente, é só para a gente deixar claro, porque eu acho que na live a gente acaba... Tem muita interação, tem muita conversa, e às vezes vai num assunto, tem que voltar, acaba não ficando claro. Vamos responder de maneira bem objetiva, para a gente deixar claro qual que era o posicionamento, o que a gente considera como o ideal que o São Paulo fizesse como instituição, como posicionamento. O São Paulo, de manhã, sabia do caso, o Raí falou que já sabia, e a questão é que o Raí tentava conversar com a CBR para saber como o jogo ia prosseguir, mas o São Paulo já sabia dos riscos desse jogo de manhã. O São Paulo foi comunicado de manhã. Então, o que deveria ter sido feito? O clube, através de uma nota em rede social, nota no site oficial, o Daniel Alves, que é o capitão do time, vir à beira do campo e dar uma entrevista, o Raí dar uma entrevista na beira do campo, o São Paulo deveria ter se posicionado contra a disputa dessa partida. Por quê? Porque, assim como na nota que o clube soltou de madrugada, e falaremos dela daqui a pouco, o clube admitiu a falta de segurança para aquele jogo. O clube sabia, todo mundo sabia. Enquanto a gente estava, todo mundo sem saber se ia ter jogo ou não, a gente sabia que já não era seguro ter jogo. As informações já eram públicas, inclusive. Então, era esse o ponto. Só uma parte, exato. Com este posicionamento, a instituição São Paulo estaria mostrando para os seus atletas que eles não são aqueles totens que a diretoria abandonou no estádio depois da derrota. Ele estaria mostrando que defende os jogadores de um problema que está fazendo com que os protocolos sejam cumpridos com o objetivo da saúde dos atletas, expondo menos os atletas. E quando a gente fala de posicionamento, é o time se preparar para o embate, mas se posicionar contra para usar a sua força para que a coisa não aconteça desse modo. Não, até porque... Tá, mas eu nem entro no ponto da força, era uma questão de posicionamento. O São Paulo não concorda porque não há condições, não há segurança de realizar a partida. Enquanto você dava esse pronunciamento, sabe-se lá de novo, Raí, Daniel Alves, qualquer coisa, vai para o vestiário, fica lá no vestiário, você não sabe o que vai acontecer, vem só o capitão uniformizado, bonitinho na beira do campo, chama ali a pessoal da imprensa, ou o Raí, ou através de um comunicado do clube, fala o seguinte: somos contra. Se tivermos que jogar, se a CBF não tomar uma providência, vamos jogar, estamos aqui para isso. Até porque, vale lembrar, isso, eu não sei se é lei ou se está no protocolo, eu não sei, é tudo muito misturado, mas o jogador que não se sentir confortável, ele não precisa entrar em campo. Então essa decisão também cabe aos jogadores. Tá? Então o São Paulo fala, se formos obrigados, e os jogadores que toparem, o Globo Esporte disse hoje que os jogadores queriam jogar, iremos ao campo. Por falta de segurança, não somos favoráveis, achamos prudente que esse jogo não aconteça. Ponto. E joga a responsabilidade para quem de fato tem o poder. Só que como posicionamento institucional, era o que o São Paulo deveria fazer. Fica lá no vestiário, espera, até porque, de novo, a partir de 3h, 3h30, já se sabia que o jogo ele já não estava confirmado e nem suspenso, o jogo estava em análise por tudo que estava acontecendo. Era o gato o jogo estava em análise, o Goiás já havia comunicado em televisão, o São Paulo, todo mundo que já tinha entrado com liminar, então era um jogo que sabia que estava suspenso. Então esse é o único, era só isso. E se a CBF virasse e falasse, eu não quero saber, problema de vocês, tem que jogar. O jogador do São Paulo falasse, então tá bom, São Paulo já estaria no vestiário, aí sim você bota o uniforme e vai a campo. Simples assim. E se cancelasse? Se cancelasse, não era para você ficar sozinho no campo, em silêncio. Porque isso gera, como a gente falou, daqui 50 anos, exagero. Não é exagero. O ano de 2020 ele vai ser um ano estudado em diversos aspectos. Ele vai ser muito aprofundado, o ano da pandemia, como funcionou o futebol naquele ano, ficou parado 4 meses. Isso não acontece sempre. É um ano completamente atípico, é histórico isso. E aí vai ficar marcado que na abertura do Campeonato Brasileiro teve um jogo que não aconteceu especificamente por causa de coronavírus, e foi o jogo que o São Paulo, sabendo de tudo que estava acontecendo, ficou em silêncio, subiu a campo e ficou esperando o Goiás.
para, já logo no começo do vídeo, quebrar a história de que o São Paulo seguiu todo o protocolo, seria prejudicado. Primeiro de tudo que, assim, quem errou foi o laboratório, mais do que o Goiás, porque se o laboratório tivesse dado os resultados no tempo correto, aí sim o Goiás pegaria outros jogadores, testaria outros jogadores, com tempo hábil de colocar a campo. Aí é outra história. Aí tudo bem. Mas na manhã do jogo, você não dá tempo desse tipo de coisa acontecer e você não tem a segurança mínima que os outros jogadores não estão contaminados. Mas falando, a partir dali, que não pegaram ali no aquecimento, o cara pode passar o... A gente e todo mundo, o planeta, voltou com o futebol no meio da pandemia. Alguns com uma situação muito melhor e outros com uma situação muito pior, como no caso do Brasil. Todos eles tinham algo em comum. Eles tinham que minimizar ao máximo o risco de contágio. Você jogar o jogo nessa condição, você está maximizando o risco de contágio, de passar para os jogadores do São Paulo, de passar para mais jogadores do Goiás. Aí o São Paulo quinta-feira tem jogo, o Goiás quarta-feira tem jogo, e vai passando, daqui a pouco o campeonato é um grande coronavírus de campeonato. Então não funciona assim. Então, assim, erro do laboratório, primeiramente, tá? Que não fez o seu papel, mas vamos falar de protocolo da parte do São Paulo. Como o São Paulo cumpriu o protocolo? Como a lei leu aqui na live. Antes de falar de São Paulo, e erro da CBF, tá? Assim, gente, nós não estamos falando de culpa nem nada. O protocolo da CBF é terrível, a gente já falou dele lá atrás, por isso nós não estamos falando aqui. Então a gente está falando da postura do São Paulo, que não, São Paulo não tem culpa da situação, mas a postura que São Paulo tomou poderia ser melhor e o clube poderia ser melhor visto, ou pelo menos projetar a imagem que nas redes sociais ele desenha com textos, com coisas a respeito da pandemia. Não adianta você ter uma postura na rede social e na hora de você se posicionar de verdade como instituição, você se acovarda, você não se posiciona, você coloca seus jogadores lá fazendo uma pressão para o contrário. E aí a gente vai chegar na nota que depois é pior ainda, porque aí você fala que você está seguindo tudo, mas queria correr o risco. Não faz o menor sentido. Mas vamos lá. Para a gente ir para a nota, só para complementar, o São Paulo seguiu todo o protocolo. Como o Ale bem leu ontem, o protocolo é muito claro, a arbitragem entra primeiro, o mandante entra depois, o visitante entra por último. Simples. São Paulo, entrar em campo, não, mas aqui é que eu sigo o protocolo. Ó. O meu protocolo aqui diz que o mandante entrar primeiro, nós estamos aguardando o adversário entrar. Aí é outra história. E o segundo ponto mas vai tomar WO? De novo, gente, ninguém está defendendo que tome WO ou que corra risco. Você estaria no estádio uniformizado, mas no vestiário. Você não pode subir para o campo sozinho, como se estivesse fazendo uma pressão, ignorando tudo que estava acontecendo. De novo, não entra. Isso eu já conversei com diversas pessoas que às vezes não entendem, mas o Goiás vai entrar e vai dar WO. Não, São Paulo estaria lá. Se o Goiás entrasse e fosse comunicado que teria jogo, o São Paulo entraria depois. O WO, ele não configura assim, o jogo é 4h, o árbitro fica ali com o cronômetro, bateu 4-1, WO. Não, o Goiás vai entrar em campo, o São Paulo vai tomar WO. Como é que funciona isso? O Goiás, do nada, entra correndo assim, desesperado, o juiz, o Goiás entrou primeiro, WO. Não é assim que funciona. O trio de arbitragem tem que ir buscar o clube, fazer pressão quando atrasa, a mesma coisa no intervalo, bateu 15 minutos, o time não voltou, vai um membro do trio de arbitragem ou o delegado da partida apontar lá e falar, vambora gente, tem que subir, vocês estão atrasados, né, que muita gente fala, mas o delegado falou pro São Paulo que tinha que ir. Primeiro que isso foi uma consulta do São Paulo em relação a ter jogo ou não. E o cara falou, não sei se tem jogo, por via das dúvidas vai para lá. Não houve intimação, falou, vocês têm que subir. Tá na hora de subir, eu vou apitar lá, hein? Não teve nada disso, absolutamente nada disso. Claro. Esse é o ponto. E que fique claro, o São Paulo quebrou o protocolo e se posicionou fazendo pressão para que a partida acontecesse, assim, indo contra tudo que o clube escreve em redes sociais em relação a se cuidar na pandemia, em relação à seriedade. Ou seja, o São Paulo, que se disse tão sério na nota, que a gente vai falar agora, que se diz tão sério e seguir todos os protocolos, quebrou o protocolo. Entrou antes do mandante. Então, assim, São Paulo não estava correndo risco nenhum e quebrou o protocolo, se posicionando e expondo os atletas a um risco desnecessário. Era melhor que ficasse no vestiário, era melhor que não tivesse, porque teve encontro com funcionários do Goiás que poderiam estar contaminados dentro desse contexto que nós estamos colocando aqui. Nós estamos falando de uma pandemia, é um vírus extremamente contagioso. O São Paulo cumprimentou funcionários do Goiás ali que não precisava ter cumprimentado. Se você tem uma situação em que você sabe que 9, 10 jogadores estão contaminados, você está indo para lá,
você tem que preservar seus atletas, e o São Paulo foi muito incompetente em fazer isso. E não estou falando de culpa de nada, estamos, né, nem eu nem o Gabriel, estamos falando de postura e de posicionamento. E aí vem a nota. Sim, porque além da nota, assim, sobre essa questão do protocolo, em teoria, o protocolo já é muito ruim, tá? Ele é brando, ele não aborda temas fundamentais, assim, ó, a gente está fazendo isso para prevenir. Tá, e se não conseguir prevenir, se der o problema, o protocolo não aborda isso. Então, assim, o protocolo já é muito brando. Se a gente não for escolher o que a gente vai aplicar do protocolo, que não, aí é difícil, né? Como é que é? É liberdade poética do protocolo. Não, ó, aqui para a prevenção a gente segue, mas na hora de entrar em campo, a gente entra em campo na hora que quiser. Se você quer peitar que você não cumpre um protocolo à risca, então você cumpre o protocolo a risco, então eu espero o Goiás ficar lá. De novo, isso era uma questão de postura. Eu nem estou aqui discutindo, é porque isso, com esse papo de o São Paulo seguir o protocolo, ele quebrou, de alguma maneira. Ah, mas não era tão grave assim. Quebrou. Quebrou. Então, se a questão era essa, ele tem lá, ele já é bem ruim, você ainda vai querer interpretar ele da sua maneira, então era só esse o ponto, a mensagem que se passa institucionalmente, é só isso. Semana passada, ou retrasada, né, já faz um tempo, quando a gente defendeu o clube em relação ao jogo contra o Guarani, o posicionamento do clube contra o Guarani, muita gente reclamou que a gente teve ao lado do clube. Agora muita gente reclama que vocês estão cobrando do clube, coisa que não é do clube. É do clube, porque os dois casos se resumem a posicionamento institucional, que é o que a gente espera do São Paulo, que é o que a gente espera que o São Paulo faça. A mensagem que o clube passa, não é só dentro de campo, as coisas são muito além de dentro de campo, e tudo isso importa. Então, assim, para quem achava que antes a gente estava errado, agora está errado de novo, antes ficava junto, fair play, não sei o quê, agora reclama de tudo. Então, assim, é só para fazer algum sentido nisso, né? Mas vamos para a nota que a gente adiou bastante essa introdução. Aí o São Paulo, aí o São Paulo emite uma nota trocentas horas depois. Veja, tinha tempo de pensar. Na calada da noite, sem assinatura. Exato. Aliás, uma nota clandestina. Por isso que a gente colocou aqui nota lamentável. Porque é lamentável. Você joga meia-noite de fumaça, uma nota... Não, foi 11h48, acho. 11h48, você solta uma nota, quase meia-noite, de um jogo em que você sabia do problema de manhã. Tá? 4 horas da tarde, foi quando a coisa se... Você demorou aí, tipo, 8 horas. Tempo. Do jogo cancelado para nota, 8 horas. Então, 8 horas você tinha para pensar, solta uma nota na calada da noite, uma nota trágica. Trágica por quê? Primeiro, o clube assume que havia um risco, um enorme risco, que não era possível praticar futebol. Por que não era possível? Não é só isolar os jogadores? Não, porque se os outros jogadores tivessem tido contato e poderia o contágio ter acontecido ali. Então, não era seguro em nenhuma circunstância, era impossível que a partida acontecesse. E se sabia disso já faz tempo. Sabia disso. São Paulo sabia do risco, e aí, mesmo sabendo disso, colocou todos os seus atletas em campo, fazendo uma pressão para que o jogo acontecesse. Aqui não é questão do que o São Paulo quer ou do desejo. Aqui é o São Paulo colocando os jogadores a risco, sabendo dos riscos, sabendo desses riscos, conhecedor dos riscos, e assumiu numa nota isso. Então aí já tem toda uma postura errada. E depois, para piorar, o clube fala, olha, as outras instituições têm que seguir o exemplo do São Paulo. O exemplo do São Paulo quebrou o protocolo e subiu antes do mandante. O exemplo do São Paulo que sabia dos riscos, mas colocou os jogadores sob esse risco. E o que é mais grave, se tivesse acontecido o jogo, o São Paulo poderia ter 8, 9 atletas contaminados para as próximas rodadas, porque a gente sabe que o vírus ele tem essa capacidade de contágio, do contrário não seria uma pandemia. Então, além de tudo, o São Paulo puxa para si uma soberba que a gente critica nos últimos anos, que vem sendo um problema do São Paulo, como, olha, somos um exemplo, a gente alugou jato, a gente fez não sei o quê, toda aquela pose elitista que trouxe o São Paulo para muito dessa situação, olha como a gente faz corretamente. Aí, amanhã, tem alguém contaminado, o que você vai falar dos seus protocolos? Porque todo mundo está sujeito. Atlético de Madrid é um grande clube da Europa, é um clube que às vezes faz frente para o Barcelona, e que é o Madrid, é o clube que está ali sempre, né? Que inclusive é o Juanfran. Nós tivemos 2 atletas, foi isso, Gabriel? 2 atletas que foram contaminados. Correia e o Versalhes. Num lugar em que a pandemia está muito mais controlada que aqui, mas muito mais.
muito mais, e que os protocolos são, assim, varrem o chão com os que a gente está seguindo aqui. Até porque nós estamos seguindo protocolos com 1.000 mortes ao dia. Nós estamos tendo jogo no estádio com hospital de campanha contando mortes. É nesse nível que a gente está trabalhando. E aí, independe de se acreditar ou não acreditar na doença. Tem os jogadores do Goiás, eles estão com Covid. Tem o teste lá que eles estão com Covid, e havia o risco dos jogadores de São Paulo. E o São Paulo assumiu o risco em nota, e ainda teve a soberba de falar, olha, vocês deveriam fazer que nem a gente, que vocês colocam o time inteiro no estádio, num lugar que tem funcionários do Goiás que tiveram contato com esses jogadores, e você quer ainda pagar de grande exemplo. Então, assim, o São Paulo errou na postura, ficou calado com os jogadores em campo, que é gravíssimo. O São Paulo emitiu uma nota assumindo que sabia dos riscos e colocou os jogadores sob esse risco, e ainda por cima, no final de tudo isso, a cereja do bolo olha como eu sou incrível, olha como eu sou correto, olha como eu faço tudo direito, e vocês deveriam seguir o meu exemplo. Por quê? Porque eu não tenho nenhum caso. Outros clubes também não têm. E a gente não sabe até o fim desse campeonato se o São Paulo vai conseguir manter essa invencibilidade ou mesmo os outros clubes. Muito. Foi uma soberba muito desnecessária. E, de novo, procurando bruxas, né? Procurando culpa. Porque a gente não sabe disso. Quando o São Paulo voltou a treinar, se não me engano, foram 3 jogadores que já tinham, estavam ali com anticorpos, ou seja, em algum momento tiveram coronavírus, e um que estava no momento da volta. Então, assim, o São Paulo também teve, então, por mais que teve menos que outros, vamos supor que você esteja sendo realmente corretão, você está mostrando que você não é invencível, você não botou os caras ali numa bolha, nunca mais vai chegar um vírus. O próprio trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, oferece riscos, mesmo que os caras vão no carro deles ali, tudo mais, cumpre tudo direitinho, é um risco. Os caras criaram uma bolha na NBA, e há risco. Na bolha, tem uma bolha, os caras estão morando, os caras estão vivendo ali naquela ainda assim existe o risco. E quando existe o risco, se você tiver um cara contaminado, esse pode passar para o outro, que vai passar para outro, daqui a pouco você está com o time inteiro contaminado. Então, por mais que você faça tudo correto, você não está à prova do vírus. É impressionante como a gente está em agosto, a gente já está com quase 6 meses de pandemia, e a gente ainda não entendeu direito como é que funciona a atuação e o contágio do vírus. A gente não entendeu que esse bagulho é altamente contagioso e que você pode, no máximo, minimizar a sua chance de não estar imune para você soltar uma nota. E, de novo, a mim, neste caso específico, nem incomoda tanto se cutucou se foi arrogante, se não sei o quê. Me incomoda o fato que você assumiu que tinha o risco e que você assumiu que você colocou os caras para esse risco. Você expôs os caras a esse risco a troco de nada, sem se posicionar, sem falar pressionando para ter jogo nas suas atitudes, né? E mais do que isso é você tratar quase como se fosse impossível que um jogador pegue o coronavírus. A gente tem até fevereiro para o campeonato. Amanhã, depois aparece... Impossível sobre os protocolos, que agora está todo mundo procurando, caça as bruxas ao Goiás, como se o Goiás fosse criminoso. Eu não sei se é ou não é, porque o que a gente está falando aqui independe do Goiás ter sido ou não sido. Não interessa. Não interessa. O São Paulo tinha uma postura diante de um fato. Por exemplo, caiu lá o pote de leite, quebrou. Você tem que ter uma postura, que é tirar os cacos e limpar, entendeu? O São Paulo resolveu pegar a mão lá e começar a limpar com os cacos ali, foi mais ou menos isso. É isso que a gente está criticando. O leite já estava quebrado, eu não quero saber quem derrubou, quem não derrubou. É simples assim. E tem um caso de um clube que você levantou, do contato. Quero que eu ia complementar. Na segunda divisão da Espanha, na última rodada, e aí jogar o Deportivo La Coruña contra o Fuenlabrada. O Fuenlabrada trancado na cidade de Corunha, se não me engano. Acho que é isso, deixa eu até confirmar o nome da cidade aqui, acho que é isso mesmo, na cidade de Corunha, Deportivo La Coruña, teve 2 jogadores, eu estou tentando lembrar se inicialmente foram 2, então eu posso estar enganado nesse ponto, mas começou com um número pequeno, que aí passou e já virou 8, que aí virou 12, aí virou 16, no fim, 28 jogadores trancados para o jogo, fazendo ali todo o protocolo de não, vamos se trancar ali, depois tem que ir para um hotel, ficar todo mundo no hotel, não sei o que lá. No fim das contas, 28 funcionários do Fuenlabrada estavam com o coronavírus, deu um rebuliço absurdo na última rodada do campeonato, da segunda divisão do Campeonato Espanhol. Então, assim,
E aí faz o quê? Os caras estavam todo mundo também em rave, não sei o que lá. Não sei se estavam, não me interessa, não parece, porque tá todo mundo ali bem fechado, bem seguindo protocolos e bolhas e não sei o quê. E aconteceu. Por quê? Porque é uma pandemia. E se um cara pegar, deu um problema em você. Se você, todo mundo seguiu o seu protocolo, um cara tiver um deslize, ele seguiu a risca, mas ele teve um deslize e ele pegou, você está correndo o risco de passar pro time inteiro. No treinamento, num jogo, numa concentração, numa viagem, qualquer coisa. Então, assim, no momento, em termos de posicionamento, mas a CBF não tinha confirmado que não teria jogo. O São Paulo não depende de uma confirmação para ter um posicionamento de novo, era um posicionamento. Se a CBF virasse e falasse, vai ter jogo, o jogador do São Paulo falasse, então vamos jogar, vai para o campo, beleza. Só que a sua posição é, entramos em campo aqui obrigados, porque a entidade máxima do futebol disse que ia ter que ter jogo, a gente ia ser punido aqui, ia complicar o clube, ia ser terrível para a imagem do clube, inclusive, ficar com essa marca de punição e tudo mais. Então a gente vai jogar aqui, só que o nosso posicionamento é que o melhor era que não tivesse jogo. Era só isso. Era única e exclusivamente isso. E que quando você for soltar uma nota 8 horas depois, que você não soltasse uma nota se contradizendo das atitudes que você tomou à tarde. É só isso. É única e exclusivamente isso. Só isso. E, Gabriel, assim, se você toma essa atitude, se colocando o contrário, no momento em que as coisas estão acontecendo, porque você não é um covarde, como a diretoria acabou sendo mais uma vez nesse caso, e vamos lembrar que a diretoria de São Paulo que se omite de votar ou não em VAR, a diretoria de São Paulo, essa diretoria se omite, não vota, não se posiciona, e é isso que a gente está criticando aqui. Se você chega e fala, sou contra o jogo e é obrigado a jogar, e depois dá um problema, você tem mais argumentos para chegar na CBF e falar, olha, eu estava seguindo todos os protocolos, eu fui contrário lá e eu tive problemas por conta disso. Você tem mais argumentos, você tem mais expediente, você mostra, mas não, São Paulo, de novo... Você faz o bom senso, você segue o que o mundo fez, é só isso, porque o futebol não voltou no Brasil só. É o primeiro país que voltou, não. Tiveram diversos outros países que voltaram para a gente poder olhar em diversos outros momentos de pandemia e eles, em momentos melhores, eles fizeram um protocolo absolutamente ali restrito e exigente, e é isso. Aí o São Paulo foi se posicionar favorável ao adiamento do jogo quando? 30 minutos depois do jogo ser oficialmente adiado. Nossa, que conveniente, né? Agora, que bom o São Paulo que você se posicionou. O São Paulo, eu nem lembro, deve fazer uma década, sem exagero, acho que faz uma década que o São Paulo não deixa de postar a escalação, porque todo escalação o São Paulo posta, divulga, faz a artezinha, não sei o quê. Nossa, coincidentemente, nesse jogo não postou, né? Mas o Goiás postou e não entrou em campo. Porque postar a escalação, você jogar lá, essa é a escalação, beleza, e aí? O que significa? Às vezes o cara se machuca no vestiário, tem que trocar a escalação, aquela escalação que você divulgou já não presta mais, tem que avisar que teve mudança. Postar a escalação não significa nada. Entrar em campo e ficar sozinho lá com o trio de arbitragem, isso fala muito mais. Isso é muito mais pesado do que você soltar uma escalação na rede social, coisa que o São Paulo, coincidentemente, não fez depois de uma década. Por que será que esse silêncio aconteceu? Porque o clube sabia que não era um jogo normal, o clube sabia que tinha jogo acontecendo, e como todo mundo já sabia, existia um risco altíssimo desse jogo não ser disputado como não foi. Então, assim, só para resumir, era apenas uma questão de posicionamento institucional principalmente para que o clube se mantivesse correto e para que daqui, quando 200 anos, porque hoje em dia tudo bem, nós estamos vivendo as coisas. Quando a gente fala de contratos do jogador de futebol, a gente tem medo, né? Fala, o cara não vai entrar com processo agora por não estar recebendo salário, ele vai entrar daqui 2 anos, 3 anos, porque daqui 2 anos, 3 anos, começa a não ter mais aquela visão da pandemia, você não está mais inserido no negócio, já passou parte da empatia ou daquela mente, não, pandemia, tá todo mundo com dificuldade. Daqui 3 anos, se tudo tiver voltado ao normal, ninguém quer nem saber, entrou com processo, tem que pagar mesmo, não quero saber, problema seu, não interessa que era pandemia, se vira. A mesma coisa vai valer para um registro histórico. Para um registro histórico. Daqui 50 anos, quando em 2050, 2070, quando forem estudar como foi a pandemia e como rolou o Campeonato Brasileiro, vão lembrar São Paulo em silêncio, depois de ter falado tanto tempo, desde março, a pandemia, voltou o jogo contra o Bragantino, não nos esqueçamos da pandemia, aí quando tem que se posicionar, ficou quieto no Twitter, ficou 3 horas, São Paulo nunca fica 3, 4 horas em dia de jogo, ali da hora do almoço até a hora do jogo, sem falar nada, nunca ficou agora,
em silêncio, entrou em campo em silêncio, ficou lá quieto. Quando o jogo foi adiado, concordamos com o adiamento do jogo. Parabéns, São Paulo. Era só isso. E lembrando, quebrou o protocolo. E nós aqui de cabeça, a gente citou 1000 motivos que o São Paulo podia ter feito. Podia soltar uma nota no Twitter, como soltou. O Raí estava ali na beira do campo o tempo inteiro, com repórteres. Podia ter dado uma entrevista, um posicionamento oficial. Levava o seu capitão, Daniel Alves, porque os jogadores, de novo, não são obrigados a entrar em campo se não quiserem. Levava lá e falou o seguinte: o posicionamento do clube, nós aqui, jogadores reunidos, a gente acha que não tem que ter. Se formos obrigados, entraremos em campo e faremos o nosso papel, mas é a nossa posição e tudo mais. Então não tinha risco de WO do São Paulo, de São Paulo perder de WO, de não entrar em campo. Ninguém tá falando para não entrar em campo, virar as costas e ir embora sem o resultado, se vai ter o jogo, não vai. Não era isso. Era só você ter um posicionamento correto. Esse é o resumo de todo o vídeo, e no meio dele a gente tem os argumentos, mas esse é o resumo de todo o vídeo. É isso. Então, vamos ficando por aqui, porque amanhã a gente ainda volta com a live de terça, né? Se não acontecer nada durante essa madrugada, espero que não aconteça, e a gente possa ter um pouquinho de paz amanhã, live 8 horas da noite. Eu não estou piscando para você, estou só com uma dificuldade ainda de fechar um olho mais do que o outro, para você que está aí assistindo achando que eu estou brincando de detetive, não estou, e se eu for brincar eu vou ser assassino sempre. É isso, um abração para todo mundo e vamos São Paulo.